Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do caso Jessica Dishon, que aconteceu nos Estados Unidos no ano de 1999 e só teve solução devido a uma reviravolta inesperada. E como vocês já sabem, se gostarem desse vídeo, deixa um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Jessica Dishon nasceu em 2 de maio de 1982 em Shepherdsville, uma pequena cidade do estado de Kentucky, nos Estados Unidos. Ela era filha de Michael e Edna Dishon e tinha 2 irmãos mais novos. Jessica era descrita por quem a conhecia como uma garota muito responsável, que tinha o sonho de ir para a faculdade para se tornar contadora. Ela era muito apegada à sua família e gostava de passar o seu tempo se divertindo com seus 2 irmãos. No dia 10 de setembro de 1999, a mãe de Jessica, Edna, chegou em casa por volta da 1 da tarde após ter voltado do trabalho. Ao chegar, ela percebeu que o carro da filha estava na garagem, o que fez com que ela achasse aquilo estranho, já que a garota ainda deveria estar na escola, pois os seus estudos só acabavam por volta das 2:30 da tarde. Na época, Jessica tinha 17 anos e já possuía carteira de habilitação. Edna procurou a filha pela casa inteira, mas não havia nenhum sinal dela. Ela então ligou para Michael, o seu marido e pai de Jessica, e perguntou para ele se ele sabia onde estava a filha, ao passo que o homem disse que não. Muito preocupada, a mulher foi até o carro da filha para revistá-lo, na esperança de encontrar qualquer coisa que pudesse explicar o que estava acontecendo. No veículo, Edna encontrou o celular, a bolsa, a mochila e um dos sapatos da filha. Isso deixou Edna mais preocupada ainda, pois Jessica não costumava sair sem o seu celular e também não fazia sentido a jovem ter deixado aqueles pertences no carro. Após isso, Edna decidiu ligar para a escola e descobriu que Jessica não tinha ido para a aula naquele dia. A partir daí, os pais dela se desesperaram de vez e começaram a ligar para todos os conhecidos. No entanto, ninguém tinha visto a jovem. Pouco tempo depois, Michael saiu do seu trabalho e, juntamente com a sua esposa Edna, foi até o departamento de polícia para relatar o desaparecimento da filha. Porém, um dos policiais que os atendeu disse que eles precisavam esperar pelo menos 24 horas para só depois registrarem uma ocorrência de desaparecimento. Isso porque, segundo esse policial, era comum jovens na idade de Jessica irem para certos lugares sem avisar os pais e retornarem após algumas horas. Sem muitas opções, os pais de Jessica retornaram para casa e esperaram até o dia seguinte. Já no dia seguinte, eles retornaram ao departamento de polícia e disseram que a filha ainda não havia voltado para casa. Foi então que a polícia deu início às investigações e começaram a montar uma equipe de busca. A princípio, como é de costume em casos assim, os policiais tinham a teoria de que Jessica havia fugido de casa. Ao tomarem conhecimento dessa teoria, a família da garota disse que isso estava fora de cogitação, já que todos os pertences dela estavam no seu carro e ela não tinha nenhum motivo para fugir, já que o relacionamento deles era excelente. Os detetives fizeram uma busca minuciosa no veículo de Jessica e ao seu redor. Eles notaram sinais de luta próximo da porta do lado do motorista, o que indicava que provavelmente havia ocorrido um crime. A partir daí, a teoria da polícia passou a ser oficialmente de que Jessica tinha sido levada por alguém à força. No entanto, além dos sinais que haviam no carro, eles não tinham nenhuma outra pista e muito menos um suspeito. Durante as buscas pela garota, os pais dela colocaram diversos panfletos pela cidade. Além disso, as autoridades locais, juntamente com o FBI, anunciaram uma recompensa de $18 mil por qualquer informação que pudesse levar ao paradeiro de Jessica. Em 27 de setembro de 1999, 17 dias após o desaparecimento, um motorista de ônibus ligou para o telefone de emergência da polícia. Na ligação, o homem disse ao atendente que viu o que parecia ser o corpo de uma pessoa jogado próximo a uma margem, enquanto ele estava trafegando com seu ônibus. Ao conseguirem a localização desse suposto corpo com o motorista, as autoridades rapidamente se dirigiram para o local. Ao chegarem, eles viram que de fato se tratava de um corpo que pertencia a uma mulher jovem.
Ele estava em uma área densamente arborizada ao longo do rio Salt, local que ficava a cerca de 11 quilômetros da casa de Jessica. O lugar era um depósito de lixo, veículos roubados, dentre outras coisas. O corpo estava sentado contra uma árvore com a calça puxada até a metade, e uma corda com traços de tinta vermelha, preta e cinza foi encontrada em volta de suas pernas. Para os detetives, o corpo havia sido colocado ali há pouco tempo, pois senão alguém já o teria visto antes. Os detetives também acreditavam que a corda encontrada tinha sido usada para mover o corpo da jovem. A 15 metros de distância do local onde o corpo foi encontrado, a polícia também encontrou cabelos e fluidos corporais. O corpo foi identificado como sendo de Jessica Dishon por conta de um anel, um colar e uma tatuagem. Posteriormente, o corpo foi levado para uma necrópsia e seus registros dentários confirmaram que de fato se tratava de Jessica Dishon. A necrópsia também revelou que a causa do óbito foi devida a um sufocamento. Devido ao modo como suas roupas foram encontradas, haviam fortes indícios de que ela tivesse sido vítima de relações forçadas. No entanto, mesmo após uma análise no corpo e nas roupas, a perícia não foi capaz de determinar se isso de fato havia ocorrido. Ainda de acordo com o laudo da necrópsia, Jessica teve sua vida tirada 3 dias após o seu desaparecimento, o que significa que ela foi mantida em cárcere pelo criminoso. Ao serem informados da descoberta do corpo, a família de Jessica ficou arrasada. Eles disseram que apesar de saberem que havia grandes chances da jovem ser encontrada sem vida, eles ainda tinham esperanças de que ela voltasse bem para casa. Após o achado do corpo, o próximo passo da investigação foi vasculhar a área em que ele havia sido encontrado e conversar com qualquer pessoa que conhecesse Jessica ou sua família. Enquanto conversavam com essas pessoas, um nome chamou a atenção dos detetives. Era David Brooks, um agricultor de 40 anos que era vizinho da família de Jessica e os conhecia há bastante tempo. David disse que viu Jessica no dia em que ela desapareceu, andando em direção à sua escola. Mais tarde, ele mudou a sua história e disse que a viu em seu carro. A polícia perguntou a David onde ele estava no dia em que Jessica desapareceu, e ele disse que estava no trabalho. No entanto, quando a polícia tentou confirmar isso através de alguma testemunha, não conseguiu encontrar ninguém. Houve várias testemunhas que disseram ter visto a van de David dias antes na mesma estrada em que o corpo de Jessica foi encontrado. Tudo isso apontava para o homem como um forte suspeito do crime. Pouco tempo depois, a polícia obteve um mandado de busca para a propriedade de David. Eles levaram um cão farejador que indicou aos policiais um local onde havia um par de luvas de trabalho debaixo de uma almofada, exalando um odor estranho que não pôde ser identificado. Os policiais também revistaram a van de trabalho de David e, em seu interior, uma corda muito semelhante à que estava no corpo de Jessica foi encontrada. Após esses achados, David Brooks foi preso e acusado do crime contra Jessica Dishon. O julgamento dele só ocorreu em janeiro de 2003 e a promotoria trabalhava com a hipótese de pena capital. A família de Jessica e todos que acompanhavam o caso estavam satisfeitos com o trabalho da polícia e acreditavam que o criminoso teria a pena que merecia. O detetive principal do caso disse que David se tornou um forte suspeito quando falhou em um teste de polígrafo. O teste, porém, não era algo a ser considerado no tribunal. David havia feito 6 testes de polígrafo, sendo 2 deles inconclusivos e 4 mostrando sinais de que ele estava mentindo. O homem também nunca havia confessado o crime e sempre se manteve dizendo que era inocente. Dessa forma, o juiz responsável pelo caso entendeu que não haviam evidências o suficientes para uma condenação e decidiu anular o julgamento. Devido a isso, o principal suspeito pelo crime, David Brooks, foi libertado, algo que causou grande revolta na família de Jessica e também em quem acompanhava o caso. As investigações continuaram, com o objetivo de encontrar algo mais concreto contra David para que o novo julgamento fosse marcado. Porém, o tempo foi passando e os detetives não conseguiram nada. E com isso, o caso foi arquivado. 15 anos depois, a detetive Lynn Hunt decidiu reabrir o caso e se tornou a responsável pelas novas investigações referentes a ele. Ela fez isso após receber um telefonema de seu antigo colega,
um homem chamado Gary Huffman. Gary era um detetive da Polícia Metropolitana de Louisville. Ele trabalhava muitas das vezes com criminosos já condenados e se utilizava de uma estratégia bem interessante. Gary aproveitava para questionar se eles já tinham ouvido alguém admitir um crime que estava sem solução. Segundo Gary, em geral, todos diziam não saber de nada, mas certo dia, um preso disse que sabia quem havia tirado a vida de Jessica Dishon. O preso disse que o responsável era Stanley Dishon, um tio de Jessica, irmão de Mike Dishon, pai da garota. Ele disse que Stanley cometeu o crime porque a jovem disse a ele que não iria mais manter o seu segredo. Esse segredo seria o fato de que Stanley estaria tendo relações não consentidas com Jessica, enquanto morava na mesma casa da família dela. Segundo o preso, Stanley ficou com raiva e medo e decidiu tirar a vida da garota na tentativa de salvar a própria pele. A polícia decidiu levar a sério essa denúncia, porque na época, Stanley já estava preso por crimes contra menores, o que coincidia com o depoimento do detento. Ainda de acordo com o preso, Stanley havia partido para cima de Jessica quando ela estava saindo para a escola, e depois de imobilizá-la, ele a levou para um celeiro abandonado. Ele disse que Stanley manteve a jovem sob seu domínio por 3 dias, e nesse tempo ele a agrediu e depois tirou a sua vida. Com Jessica já sem vida, Stanley levou seu corpo para o local em que ele foi achado posteriormente. Os detetives Lynn Hunt e Gary Hoffman notaram que esse preso sabia de muitas informações, e todas correspondiam com o relatório da necrópsia de Jessica. Mais tarde, apareceu outro preso que se apresentou aos detetives e contou a mesma história sobre Stanley. Michael Ferguson, o novo promotor do caso, disse aos 2 detentos que eles não iriam conseguir nenhum tipo de acordo, mesmo testemunhando. Michael fez isso para evitar possíveis testemunhos falsos por parte dos presos que poderiam ter a intenção de simplesmente conseguirem benefícios. Mas mesmo assim, os detentos disseram que iriam testemunhar para ajudar as autoridades. Para provar ainda mais que Stanley era de fato o autor do crime, a detetive Lynn Hunt, juntamente com o irmão de Jessica, foram para a área onde o corpo dela foi encontrado. Eles entraram na floresta e encontraram um celeiro abandonado que acreditavam que era o local onde Jessica havia sido mantida por 3 dias. Quando entraram, eles localizaram um lençol parcialmente enterrado. Esse lençol foi levado para análise e mais tarde, com a ajuda da família de Jessica, foi descoberto que ele pertencia a um jogo de lençol do quarto da jovem. Quando a polícia conversou com Stanley Dishon, ele disse que não havia feito nada e se recusou a confessar o crime. No entanto, durante o seu interrogatório, a polícia percebeu que ele estava bastante nervoso e tremendo muito. Os detetives decidiram buscar por mais evidências para garantir a condenação do homem. Eles descobriram que Stanley havia forçado relações com outras garotas que, assim como Jessica, também eram filhas de seus parentes. Ele fazia isso sempre que estava morando com as famílias. Essas garotas, que já tinham se tornado mulheres, concordaram em testemunhar caso fosse preciso. Durante as investigações, Stanley Dishon falou publicamente na penitenciária estadual do Kentucky para tentar limpar o seu nome. Em seu pronunciamento, ele disse que era hora de se apresentar e dizer a verdade e queria falar às pessoas que era um homem inocente. Segundo Stanley, ele foi injustamente acusado, pois ele não era o responsável pelo crime que vitimou Jessica. Mais tarde, em outro depoimento à polícia, Stanley disse que estava trabalhando na Hercules Coat Company, em Louisville, na mesma hora em que Jessica havia sido levada. Ele disse que seus colegas de trabalho e a secretária de seu chefe poderiam confirmar isso, alegando que ela lhe entregou um cheque naquela manhã. A polícia tentou atestar esse álibi, mas descobriu que o negócio foi fechado em 2006 e tiveram dificuldades em encontrar ex-funcionários. Posteriormente, eles conseguiram encontrar algumas pessoas que trabalharam no local na mesma época que Stanley. Porém, eles não puderam fornecer informações relevantes aos policiais, já que, segundo eles, era difícil lembrar com exatidão dos eventos do dia 10 de setembro de 1999, pois já haviam passado muitos anos. Apesar de todo esse impasse, Stanley Dishon foi acusado pelo crime contra Jessica Dishon. Desse modo, ele teve que comparecer em tribunais para audiências, que iria definir se ele iria a julgamento ou não.
Os promotores de acusação trabalhavam com a tese de que no dia do crime, Stanley dirigiu até a casa de sua sobrinha para confrontá-la. Os dois acabaram discutindo e ele a perseguiu pelo quintal, a sufocando em seguida. Já a defesa disse que os policiais estavam se aproveitando do fato de que Stanley já estava respondendo por outros crimes referentes às filhas de seus parentes para jogar mais um crime nas costas dele. A defesa disse ainda que acreditava na inocência do seu cliente e que o verdadeiro responsável pelo crime contra Jessica ainda estava solto por aí. Na audiência, Stanley negou o crime mais uma vez e entrou com um pedido de Alford, o que significa que ele mantinha sua inocência, mas admitia que o júri tinha evidências o suficientes para considerá-lo culpado. Ao ser questionado no tribunal sobre as evidências que existiam contra ele, Stanley disse não se importar com o que eles tinham conseguido, pois no fundo ele sabia que ele não tinha feito nada para sua sobrinha. Por fim, Stanley aceitou um acordo da promotoria e se declarou culpado pelo crime, evitando assim ir a julgamento, onde corria o risco de pegar uma pena muito maior. Em março de 2015, Stanley Dishon foi condenado a 20 anos de prisão com a possibilidade de liberdade condicional após cumprir 16 anos de sua pena. Após a condenação do homem, Edna Dishon, mãe de Jessica, chorou e abraçou os familiares que estavam presentes na audiência. O departamento do xerife do condado, que foi muito criticado por lidar com o caso ao longo dos anos, que estava sem solução até o momento, realizou uma coletiva de imprensa. Nessa coletiva, o capitão Murdoch disse de que não havia dúvidas de que, de fato, Stanley Dishon era realmente o verdadeiro responsável pelo crime. O capitão ainda agradeceu e elogiou o trabalho da detetive Lynn Hunt e do detetive Gary Huffman, pois se não fosse por eles, o caso ainda estaria sem solução. Após sua condenação, Stanley deu algumas entrevistas onde afirmou que não via sua sobrinha há meses antes dela desaparecer. Ele disse que seus advogados sempre lhe disseram para ficar de boca fechada e não falar nas audiências, pois senão ele poderia piorar tudo. Segundo ele disse aos seus advogados que queria provar a sua inocência, mas eles não o ouviram, e ele acredita que isso tenha prejudicado a sua defesa. Sobre Jessica, Stanley a descreveu como uma boa garota. Ele disse que não pensa muito nela, mas que espera que ela tenha ido para o céu e acredita que Deus a levou para lá. Ainda na entrevista, Stanley disse que estava tentando reabrir o seu caso e entrou em contato com o Projeto de Inocência de Kentucky, oferecendo-se para fazer um teste de polígrafo e fornecer o seu DNA. A diretora responsável pelo projeto disse que Stanley solicitou assistência em 2017, mas foi informado de que o grupo não estava investigando seu caso no momento. Ela disse que eles tinham muitos casos para revisar, mas que em um futuro próximo eles poderiam revisar o caso de Stanley. Todas as evidências contra Stanley Dishon foram circunstanciais, com o caso baseado em grande parte no testemunho dos dois detentos, que disseram que Stanley confessou o crime para eles, separadamente, enquanto estava encarcerado. Stanley afirma que os presos mentiram e que não há nenhuma evidência física ou qualquer outra coisa que o ligue ao crime. Membros da família Dishon disseram aos policiais que Stanley teve um comportamento muito estranho na época em que Jessica desapareceu. Os detetives também afirmaram que o homem mentiu diversas vezes durante o seu interrogatório. Carol Ann Walters, ex-esposa de Stanley, disse aos detetives que ela achou estranho que nenhum policial tenha falado com seu marido sobre o desaparecimento de Jessica na época, acrescentando que ele agiu com muito nervosismo enquanto a garota estava desaparecida. Ela disse que nessa época ele era incapaz de dormir e estava obcecado em assistir televisão antes e depois do desaparecimento da sobrinha. Sobre o depoimento da ex-esposa, Stanley disse que era completamente falso. Ele disse que ajudou nas buscas por Jessica com centenas de outras pessoas e nega qualquer comportamento estranho durante o período em que ela ficou desaparecida. O caso dividiu a família Dishon. Wanda Dishon, irmã do condenado, acredita na inocência dele, enquanto que Mike, pai de Jessica e também irmão de Stanley, acha que ele é mesmo culpado. Durante uma entrevista, David Brooks, o primeiro acusado do crime, disse que perdoou a polícia pelo erro que eles cometeram, pois, segundo ele, todos cometem erros. Ainda durante a entrevista, David disse que tudo foi muito difícil para ele, mas que ele só quer deixar isso para trás e viver com a sua vida.
Em junho de 2021, David Brooks faleceu de causas naturais aos 70 anos em sua casa. No local em que Jessica foi encontrada, foi construído um memorial em sua homenagem, onde algumas pessoas costumam acender velas e deixar flores. No total, o caso de Jessica Dishon demorou 15 anos para se ter um desfecho, e mesmo assim, para algumas pessoas, restam algumas dúvidas. Mas e vocês? Acreditam que o tio de Jessica, Stanley Dishon, é realmente o culpado pelo crime ou foi outra pessoa quem o cometeu? Bom, deixe a opinião de vocês aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!